O bicho tá pegando. Mobilização começa a tomar vulto na internet. Governo federal e políticos estão preocupadíssimos com uma grande mobilização que começa a tomar vulto na internet. Não existe mobilizações sem data marcada. Quando o Brasil não tem mais tempo, a única data que impõe crédito é dia 15 de novembro de 2016. Digo que o povo de bem do Brasil deve dia 15 de novembro de 2016 se dirigirem para a Avenida Paulista e para o Congresso Nacional. Digo que devemos fazer isso para salvarmos o Brasil. Digo que você tem esta responsabilidade. Digo que você deve deixar um país livre para seus filhos. Dia 15 de novembro de 2016 se dirigirem para a Avenida Paulista e para o Congresso Nacional. O clima lembra o período que antecedeu a Revolução Francesa. O terceiro estado, povo esclarecido, clama por justiça. Há uma enorme movimentação pela internet para reunir 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista pela demissão de toda a classe política. Este e-mail de convocação já começou a circular e está sendo lido por centenas de milhares de pessoas. É importante que você repasse para todos os seus contatos. A guerra contra o mal político e contra a degradação da nação está começando. Não subestimem o povo esclarecido que começa a sair da inércia e de sua zona de conforto para lutar por um Brasil melhor. Todos os governantes do Brasil, até aqui, falam em cortar despesas, mas não cortam. Querem aumentos de impostos como se já não fôssemos o campeão mundial em impostos. A história nos mostra que muitos governantes caíram e até perderam suas cabeças exatamente por isto. Nenhum governante fala em 1. Reduzir as mordomias de gabinetes, secretarias, adjuntos, assessores, suportes burocráticos respectivos, carros, motoristas, 14º e 15º salários, dos poderes da República. 2. Redução do número de deputados da Câmara Federal, e seus gabinetes, profissionalizando-os como nos países sérios. Acabar com as mordomias na Câmara, Senado e Ministérios, como almoços opíparos, com digestivos e outras libações, e tudo à custa do povo. 3. Acabar com centenas de institutos públicos e fundações públicas que não servem para nada e têm funcionários e administradores com segundo e terceiro emprego. 4. Acabar com as empresas municipais, com administradores a aferir milhares de reais ao mês, e que não servem para nada, antes, acumulam funções nos municípios para aumentarem o bolo salarial respectivo. 5. Acabar com as câmaras estaduais, que só servem aos seus membros e aos seus familiares. 6. Redução drástica da quantidade de vereadores, acabar com os salários de vereadores, diminuir os gastos das câmaras municipais e das assembleias estaduais. 7. Acabar com o financiamento aos partidos, que devem viver da cotização dos seus associados e da imaginação que os outros exigem, para conseguirem verbas para as suas atividades. Aliás, 5 partidos seria suficiente. 8. Acabar com a distribuição de carros a presidentes, assessores, das câmaras, que se deslocam em digressões particulares pelo país. 9. Acabar com os motoristas particulares 24 horas por dia, com o agravamento das horas extraordinárias para servir suas excelências, filhos e famílias e até as ex-famílias. 10. Acabar com a renovação sistemática de frotas de carros do Estado. 11. Colocar chapas de identificação em todos os carros do Estado. Não permitir de modo algum que carros oficiais façam serviço particular. 12. Acabar com o vai-vem semanal dos deputados e respectivas estadias em hotéis de 5 estrelas pagos pelos contribuintes. 13. Controlar o pessoal da função pública, todos os funcionários pagos por nós que nunca estão no local de trabalho. Há quadros, diretores gerais e outros, que, em vez de estarem no serviço público, passam o tempo nos seus escritórios de consultorias a cuidar dos seus interesses. 14. Acabar com as administrações numerosíssimas de hospitais públicos que servem para garantir as apadrinhados do poder, a hospitais de cidades com mais administradores que pessoal médico, as oligarquias locais do partido no poder. 15. Acabar com os milhares de pareceres jurídicos, caríssimos, pagos sempre aos mesmos escritórios que têm canais de comunicação fáceis com o governo, no âmbito de um tráfico de influências que há que criminalizar.
autuar, julgar e condenar. 16. Acabar com as várias aposentadorias por pessoa, de entre o pessoal do Estado e entidades privadas, que passaram fugazmente pelo Legislativo. 17. Pedir o pagamento da devolução dos milhões dos empréstimos compulsórios confiscados dos contribuintes, e pagamento imediato dos precatórios judiciais. 18. Criminalizar, imediatamente, o enriquecimento ilícito, perseguindo, confiscando e punindo os ladrões que fizeram fortunas e adquiriram patrimônios de forma indevida e à custa do contribuinte, manipulando e aumentando preços de empreitadas públicas, desviando dinheiros segundo esquemas pretensamente legais, sem controle, e vivendo à tripa forra à custa dos dinheiros que deveriam servir para o progresso do país e para a assistência aos que efetivamente dela precisam. 19. Não deixar um único malfeitor de colarinho branco impune, fazendo com que paguem efetivamente pelos seus crimes, adaptando o nosso sistema de justiça a padrões civilizados, onde as escutas valem e os crimes não prescrevem com leis à pressa, feitas à medida. 20. Impedir os que foram ministros de virem a ser gestores de empresas que tenham se beneficiado de fundos públicos ou de adjudicações decididas pelos ditos. 21. Fazer um levantamento geral e minucioso de todos os que ocuparam cargos políticos, central e local, de forma a saber qual o seu patrimônio antes e depois. 22. Por os bancos pagando impostos e, atendendo a todos nos horários do comércio e da indústria. 23. Proibir repasses de verbas para todas e quaisquer ONGs. 24. Fazer uma devassa nas contas do MST e similares, bem como no PT, PMDB, PSDB, DEM e os demais partidos políticos. 25. Rever imediatamente a situação dos aposentados federais, estaduais e municipais, que precisam muito mais que estes que vivem às custas dos brasileiros trabalhadores e dos próprios aposentados. 26. Rever as indenizações milionárias pagas indevidamente aos perseguidos políticos guerrilheiros. 27. Auditoria sobre o perdão de dívidas que o Brasil concedeu a outros países. 28. Acabar com as mordomias, que são abusivas, da aposentadoria do Presidente da República, após um mandato. O povo tem que trabalhar 35 anos e não temos direito a carro, combustível, segurança. 29. Acabar com o direito do prisioneiro receber mais do que o salário mínimo por filho menor, e, se ele morrer, ainda ficar esse benefício para a família. O prisioneiro deve trabalhar para receber algum benefício, e deveria indenizar a família que ele prejudicou. 30. Criar leis que proíbem o comunismo no Brasil. 31. Acabar com as mentiras da Comissão da Verdade, onde criminaliza os militares por defender o Brasil do comunismo nas décadas de 60 e 70. 32. Rever de imediato a estrutura de ensino do MEC. 33. Aprovação com urgência da revogação do Estatuto do Desarmamento, pois o povo desarmado é vítima de bandidos armados. 34. Desenvolver, criar, incentivar o Estado a dar condições de trabalho a todas as polícias militares e Corpo de Bombeiros. Encaminhe esta mensagem para todos os seus contatos, até cair no computador dos políticos, já que esses nossos políticos e governantes não querem fazer as reformas de fato, não querem passar o Brasil a limpo. Cabe a nós, povo esclarecido, fazer isto através da mobilização em massa e indo para as ruas, sem vandalismo, sem black blocs, que são contra a sociedade, manifestar a nossa insatisfação. Vamos juntos. Vamos mostrar que no Brasil o povo esclarecido pode realmente mudar o rumo da história, já que pelas urnas vai ser difícil, por motivos óbvios. As urnas são uma fraude, caso contrário, só mesmo uma intervenção militar no Brasil,